todos nós podemos ajudar, seja com um bate-papo, seja com um telefonema, seja com uma visita marcada, tá? Não chegue no susto, não, porque realmente assusta quem já está com problema. Às vezes a pessoa não quer conversar naquele momento, então tem que agendar mesmo. Se coloque à disposição para ir a um terapeuta junto, fique do lado de fora, claro, mas vá junto. Às vezes a pessoa não tem coragem de ir. E, gente, isso acontece com pessoas do adolescente, criança. Eu vou dizer assim, criança. Da criança até a pessoa idosa e bastante idosa. Todos passam por problemas. Agora, eu estou falando aqui naquela questão que você quer assumir. Todos passam por esse tipo de problema alguma vez na vida. E todos nós temos a capacidade de ajudar, mesmo que seja, como a gente diz aqui no Nordeste, fazendo o nosso ouvido de pinico, ouvindo, ouvindo, ouvindo coisas que, mesmo que não tenham sentido nenhum para você, para quem está falando, tem sentido e é importante que você ouça com atenção, ainda que você não entenda. Quando puder, você pode fazer uma pergunta para você tentar ajudar melhor. Você pergunta se pode visitar toda semana ou mais vezes. Tenta convencer a pessoa a procurar um terapeuta. Temos terapeutas gratuitos, sim. Aliás, eu quero até fazer aqui uma observação que o Brasil tem inúmeros problemas. Desculpa. Né? Muita violência, muita roubalheira, muito isso. Mas nós temos um sistema de saúde para pobre, vamos chamar assim, ou seja, para toda pessoa, o SUS, que é uma referência em muitos lugares do mundo. Os Estados Unidos não têm SUS. Pessoas que vêm dos Estados Unidos e têm um bebê aqui no Brasil ficam pessoa aqui indigente, que não tem nada, que não tem dinheiro, tem um bebê com assistência. Não é no meio da rua, não. É no hospital. Vi também depoimentos de russas aqui no YouTube, que vêm ter o bebê aqui no Brasil. São bem atendidas por médicos, enfermeiras, enfim, tem uma estrutura. Então, o SUS não é o Sírio-Libanês, não é o Albert Einstein, isso é para outro, é para quem pode pagar. Mas quem não pode pagar tem atendimento também. E vamos aprender a elogiar o que dá certo. É perfeito? Não é perfeito. Não é. Os exames são demorados. Se você tiver seguro de saúde, você vai fazer rápido. Senão, você vai esperar muitos meses, se não for de emergência, né? Não é 100%, mas falando-se de mundo, é bem bom. É bem bom o nosso SUS. Vamos dar a César o que é de César, né? Então, a pessoa que está passando por esse problema também vai ter atendimento gratuito, vai ter que marcar, não vai ser no dia que ela quer, a menos que esteja passando por uma crise terrível. E vai melhorar, aos poucos vai melhorar. Porque há pessoas que passam uma vida inteira lidando com transtornos emocionais, como depressão e tantos outros, né? Bipolaridade,
outros mais sérios como esquizofrenia e por aí vai, borderline, Jesus, os narcisistas, até enfim, é um monte de coisa. Esse assunto me interessa muito, muito. Eu leio muito sobre o assunto, porque a minha família, e por que esse assunto? Eu já falei isso com vocês uma vez, mas quem me viu naquela época talvez não tenha, não seja o mesmo público de agora. Por que eu fico tão sensível com relação a esse assunto da pessoa perder a vida dessa forma? Porque muito criança eu perdi um tio, a mãe, dessa forma. E da forma mais absurda, coisa bruta mesmo, sabe? Ele estava. Ele estava. E isso foi feito, foi notícia de jornal, porque isso foi no meio da rua. No meio da rua. Foi tão bárbaro essa história, eu não preciso contar em detalhes, né? Foi com uma arma de fogo no meio da rua. E sem querer ainda, ele não era muito bom de mira e ainda acabou atingindo uma pessoa que estava passando pela rua e nada tinha a ver com nada. E que veio a óbito. E claro, meu tio também veio a óbito. Então, isso para mim, desde cedo, é um assunto. Não vou dizer que é natural, que isso não é natural, mas que eu já sabia que existia. Na verdade, digo mais, quando eu vi, eu vi esse tio pela manhã, ele tinha chorado muito. Ele não morava na mesma casa que eu. Ele tinha chorado muito, muito. Ele estava com os olhos vermelhos, nariz vermelho, o rosto vermelho. Ele era muito branco. E eu percebi que ele estava sofrendo muito. E achei que, na minha cabeça infantil, que ele ia, como que assim, do nada, um dia ele ia aparecer, né, desaparecido por conta dessa tristeza. Eu não entendia como, né? Eu não sabia dizer como seria. Mas eu pensava assim, isso não pode durar muito tempo, porque ninguém aguenta viver assim, porque ele só vivia assim, né? Em situação de extrema depressão e alcoólatra, né? Ele não chegou aqui alcoólatra, ou pelo menos eu não sabia. Ele virou, ele se transformou, né? Que ele, como toda a minha família, é do Amazonas, de Parintins, Amazonas, mas faleceu aqui em Aracaju. Então, para mim, isso daí foi o primeiro, muito, muito criança. Eu entendi o que tinha acontecido, né? Eu entendi o que tinha acontecido. Ah, uma coisa que eu não consigo entender, eu vou misturando, não, eu vou seguindo uma conversa junto com a outra. Eu não fui a, a velório e coisas assim, não houve, não houve. Não houve família, não houve enterro, não houve nada dessa natureza. Foi feito como se fosse uma coisa escondida. Por quê? Aí eu digo, eu não consigo entender como pessoas de variadas religiões, variadas, tá? Não vou citar nome de nenhuma, costumam dizer que todas as pessoas que tomam essa decisão desesperada, é assim que eu chamo, vão para o inferno, não têm direito a serem enterradas com as pessoas que morrem de forma natural. Natural, morrer não é natural, mas enfim. Essas pessoas têm que ficar do lado de fora, né?
do cemitério, porque elas foi um pecado terrível. E elas ainda vão para o inferno e, dependendo da religião, vão para um lugar chamado umbral. Peraí, será que essas pessoas não tão religiosas, seja lá que religião for, não entendem que a pessoa que fez aquilo não estava com a cabeça boa? Porque ninguém, em sã consciência, vai fazer uma coisa dessa. Ninguém faz isso para magoar o pai, para magoar a mãe, o filho, a filha, o marido, a mulher. Não. Ninguém está pensando em fazer isso para se vingar. Não. A pessoa não está mais aguentando os problemas, lidar com os problemas que tem. Coisas que, às vezes, para uma pessoa é muito fácil lidar, para outras não. Vou falar do meu caso, né? Porque do meu caso eu posso falar. Para muita gente que já casou 10 vezes, 15 vezes, sei lá quantas, um divórcio é uma coisa fácil de resolver, muito fácil. E de repente, para outra como eu, é muito difícil, sabe? As pessoas são, cada um é de um jeito, cada um é de um jeito. Então, eu acho que a gente tem que aprender. Eu vou insistir sempre nisso. Respeitar as pessoas, respeitar as fases que essa pessoa está vivendo, respeitar o modo de ser, as dificuldades, as limitações e, sobretudo, seja você cristão, seja você ateu, você pode ajudar ouvindo, conversando, dando uma volta, né? Convidando para almoçar junto, se a pessoa quiser sair. Às vezes a pessoa não quer nem sair de casa. Às vezes a pessoa sequer toma banho. A pessoa fica ali jogada, jogada. Não tem vontade de nada, não tem vontade de comer, não tem vontade de conversar, não tem vontade de tomar banho, não quer ver televisão. A vontade que tem é exatamente essa, que as pessoas dizem muito. Eu queria dormir para sempre, né? E, e o sofrimento, só quem já passou por isso é que vai saber. Mas será que você, que nunca passou por isso, não pode tentar exercitar a tal empatia que está tão em moda falar e continua tão fora de uso como sempre? Tente se colocar no lugar do outro. Tente se colocar no lugar do outro. Porque você pode até achar graça. Ha, 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 ha. Olha só, tá em depressão porque levou um chifre. Ok, tá aí. Levar um chifre para mim não me deixa em depressão. Eu já levei demais. Então, não me deixa em depressão, mas um divórcio me deixa. Cada um é cada um. E não tenha vergonha de procurar ajuda. Você não precisa botar num microfone e sair falando e colocar no YouTube, a menos que você queira ficar falando no YouTube. Eu não gosto de ficar trazendo esse tipo de coisa. Se eu estou com problema de depressão para o YouTube, eu vou procurar um especialista, né? Ou uma especialista. E porque o YouTube não é um especialista. Mas é, o, o YouTube me traz. Eu estava falando do Facebook, que me trazia problema. Chegou um tempo que eu estava me sentindo na obrigação, digamos assim, de fazer uma fila de atendimento dos idosos, porque são idosos e eu tenho que ajudar.
Só que isso daí estava virando um negócio que eu não conseguia nem parar para almoçar, que era como um atendimento mesmo, ficar ouvindo, 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 ouvindo. E depois de algum tempo, isso começou a me pelo exagero, né, que eu podia ter diminuído. Eu acabei me afastando do Facebook, né, agora eu tô voltando, porque eu tinha dó de dizer que eu não tenho tempo para lhe ouvir hoje, porque tem 10 pessoas esperando. E eu não sou psiquiatra, né, nem terapeuta, enfim. E eu fiquei muito triste com isso. Aí eu acabei, parando de frequentar o Facebook, porque eu disse: "Gente, eu fico ouvindo essas pessoas, as pessoas ficam dependentes dessa conversa, e em vez de procurar um especialista de verdade, eu não sou um especialista, né, eu não sou uma especialista". E isso acontece hoje em dia bem menos por telefone. E acredite, são senhoras, sempre são pessoas idosas, que estão com depressão e precisam falar, e ligam para mim. E eu fico pensando assim: será que essas pessoas sabem que eu frequento terapia, que eu faço terapia? Que eu não sou a melhor pessoa, mas enfim, se elas querem falar, eu ouço. Ouço sim. Então hoje está numa medida, boa, que eu consigo administrar, que eu me sinto bem, me sinto muito bem fazendo isso, ouvindo as pessoas, me oferecendo. Quando eu percebo que tem alguma coisa fora do lugar, eu pergunto se a pessoa quer conversar sobre, né? E converso sim, oriento a procurar ajuda e etc. Vejo onde é que tem, enfim, dou a minha colaboração. Eu sou santa? Não, sou santa não. Muitas vezes as coisas podem acontecer aqui com o meu vizinho e pode ser que eu não perceba, porque uma vez que eu saio pouco de casa, então também não moro mais em Aracaju, então eu percebo pouco, de repente. Então eu queria perceber mais. Mas, para mim, isso é um propósito de vida, sempre procurar ajudar essas pessoas a lidar com todo tipo de abuso, problema, dor, uma dor, não só uma dor física, né? É uma dor espiritual, é uma dor mental, enfim. Eu quero sempre estar pronta para ajudar a pessoa a se livrar dessa dor, a minimizar essa dor, nem que seja apontando caminhos, marcando consulta, indo com a pessoa. Eu quero ajudar. E é isso que eu queria dizer para vocês. Se todo mundo, deixando claro, não sou santa não, viu? Tenho um monte de defeito, um monte, mas um monte. Se todas as pessoas, de alguma forma, fizessem um pouquinho assim, talvez a gente tivesse um mundo menos pior. Perfeito não, nunca vai ser. Nunca vai ser. A perfeição não é deste mundo, né? Mas poderia ser melhor. E poderíamos evitar, eu não sei quais casos, eu vou falar o do meu tio, né? Porque é da minha família, então eu vou dizer, talvez pudéssemos ter evitado o que o meu tio fez se a família, começando a família, tivesse percebido que ele estava na corda bamba por um triz, mas não percebeu, né? A família resolveu ficar doida depois que aconteceu. Não tinha mais jeito, não tinha mais jeito. Então eu convido você a pensar sobre esse assunto, tá?
Eu já disse que sobre o caso da Jéssica, eu tenho total compreensão da dor de quem perde um ser querido. Eu tenho compreensão, não sei se total, da dor da Jéssica, a dor da depressão, porque já tive mais de uma vez. Então, eu sei do que eu estou falando para mim, como funciona para mim. E no caso do. Então, eu quero manifestar os meus pêsames à mãe da Jéssica. E queria dizer a ela que busque por justiça e faça com que o caso da Jéssica não tenha sido em vão. Procure a senhora ajudar outras mães que têm filhas passando por esse problema, tá? De alguma forma, passar a sua experiência para ajudar outras pessoas. Eu sei que por enquanto está cedo, mas um dia a senhora vai estar pronta e vai poder ajudar, sim. Nunca pense que a senhora poderia ter feito mais ou melhor. Eu estou certa, pelo que eu vi no seu depoimento na televisão, no YouTube, que a senhora fez o que pôde e o que não pôde para salvar sua filha. Mas cada um de nós tem uma história. E às vezes a gente não consegue salvar. Até porque outras pessoas têm atitudes criminosas e uma pessoa que está sofrendo tanto não consegue resistir. Por isso é um caso de polícia. E que tem várias pessoas já se metendo nisso, e eu não vou me meter a esse respeito. No caso do PC, eu já disse o que eu pensava, o que eu penso, que infelizmente ele me parecia um ser humano atormentado, muito atormentado, que sofria muito e que mais cedo ou mais tarde, infelizmente, isso poderia acontecer. Para ser evitado, Jesus, só se fosse uma força-tarefa ali mesmo, dia e noite, né? Agora, e aí eu me pergunto, cadê os amigos do PC? Ele só tinha amigos quando ele estava em alta? Cadê os amigos? Amigos são amigos sempre. Cadê os amigos que não perceberam que ele estava numa pior e que poderia fazer uma loucura? Se eu, que não sou amiga dele, achei, como é que os amigos não perceberam? E aí eu não estou responsabilizando os amigos, eu só estou perguntando. Ninguém podia ajudar, não? Mais um pouco? Talvez ele vivesse mais um pouco. Não sei. Só Deus sabe. Mas eu não quero que ele vá para umbral, não sei mais o que, inferno. Não. Uma pobre alma que tanto sofreu nesse mundo. O que falam mal dele, eu não vou acreditar nessa história ou naquela, porque a polícia não apresentou nenhum resultado nesse sentido, não que eu saiba. Então, enquanto não apresentou, para mim, não existe, tá? Existe fofoca. Bom, ou se existe alguma definição, eu não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento, mas eu espero que ele descanse em paz, assim como sua família. Achei muito bonita a mãe dele dizer que o ama no enterro, sim. Muito bonito. Muito, muito bonito, tá? Eu já falei bastante, né? Daqui a pouco faz uma hora que eu estou falando. Eu confesso que eu falo muito sobre esse assunto.
Eu falo muito sobre esse assunto. Tem um outro assunto que eu falo bastante. Agora eu não tenho feito palestra sobre isso, mas também fazer palestra sobre o sistema carcerário brasileiro. Fui voluntária durante muito tempo em presídios e eu gosto de ser voluntária em várias atividades. Uma dessas, pessoas com problema de situações de risco, mulheres espancadas, violentadas, etc. Sim, também já tive um voluntariado nesse sentido. Presos, também já tive mais tempo até um voluntariado nesse sentido. E pessoas com problemas emocionais também. Esse eu vivo em permanente voluntariado. Eu sou uma pessoa que precisa de ajuda e, no caso, eu vou ao especialista, né, para lidar com as dificuldades do, do dia a dia, né? Como eu já disse, dei o exemplo para vocês, um, um divórcio para mim. Por que eu estou mencionando? Porque é uma situação bem atual, essa. É bem complexa. Então, essa é a forma que eu encontro de poder ajudar. E eu queria que vocês, sempre lembrando, não sou perfeita, eu erro muito, eu faço, tomo medidas equivocadas, enfim, sou muito imperfeita. Com relação a esses problemas, é que é uma questão de. Talvez eu tenha puxado meu pai, que sempre fez esses voluntariados aí, e, enfim, eu me sinto muito bem fazendo. Eu acredito que cada vez mais eu vou fazer voltados a atividades dessa natureza relacionada a problemas emocionais, né? Espero me especializar nisso ainda para poder ter um trabalho mais efetivamente correto, né? Como manda o figurino. Mas por enquanto eu converso e procuro ser uma boa amiga, uma boa ouvinte e orientar essas pessoas. Que tal se você fizesse isso também do seu jeito, que você achar que você pode fazer? É do tamanho que o seu coração manda, a sua vontade. Pode ser um bate-papo pelo telefone uma vez por semana, enfim. Cada um faz o que pode. Mas todo mundo pode fazer alguma coisa. E vamos derrubar essas estatísticas tão altas. Se todo mundo ajudar um pouco, a situação acho que vai ser menos catastrófica. Porque de catástrofe o mundo está cheio. Sobre isso eu falo outro dia. Agradeço a você que me ouviu um pouco, um muito, e conto com você, que você pense a respeito, tá bom? E coloque, por favor, se você não é inscrito, se inscreve aí, tá? Aperta o sininho no preto para você ser avisado quando eu postar alguma matéria e tal. E comenta sobre o que eu falei. E, claro, se você gostou, você dá o joinha. Se você não gostou, você dá o dislike também. E fala por que você deu o dislike, que eu vou gostar de saber. Tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus.